Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai continuar aqui no curso de Cálculo 1 e a gente vai falar sobre otimização utilizando derivadas, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, para a gente entender o que é a otimização, vamos ver esse probleminha aqui, que é um exemplo, só para a gente se situar aqui sobre o que a gente vai fazer nessa aula. Vamos supor que as visitas que um parque recebe vão variar de acordo com a temperatura em graus Celsius, de acordo com essa função. Então, o número de visitas em função da temperatura vai ser menos t ao quadrado mais 50t. Então, aqui a gente tem uma função do segundo grau, né, com a concavidade para baixo, já que o número que multiplica o t ao quadrado é negativo. Aí ele pergunta pra gente, para qual temperatura esse parque vai ter o maior número possível de visitantes? Então, a gente tem que olhar para essa função aqui, que dá o número de visitantes em função da temperatura, e ver para qual temperatura a gente vai ter o número máximo de visitantes. E para isso, a gente vai usar aquilo que a gente viu nas aulas anteriores de encontrar o máximo e o mínimo de uma função. Então, aqui no caso, como a gente quer o maior número possível de visitantes, a gente vai encontrar o máximo da função v de t, certo? Então, como que a gente faz isso? Como a gente viu, o primeiro passo é derivar nossa função. Então, a gente vai encontrar o v' de t. Derivando essa função, menos t ao quadrado mais 50t, o primeiro termo vai ficar menos 2t, que o 2 vai cair, subtrair 1 aqui, né? E o segundo termo, como é uma constante multiplicando t, a derivada é a própria constante, que é o 50. Agora, a gente vai ter que encontrar os pontos críticos da nossa função. Esse é o segundo passo para a gente encontrar o ponto de máximo, né? Para encontrar os pontos críticos, a gente vai igualar a nossa derivada a zero. Então, menos 2t mais 50 igual a zero. Então, 2t igual a 50 e, portanto, t igual a 25. Então, a gente só tem um ponto crítico nessa função, que é em t igual a 25 graus Celsius, que é o único ponto onde nossa derivada vale zero. Agora, a gente tem que provar que isso aqui é um ponto de máximo, porque se for um ponto de mínimo não adianta nada, né? Vai ser o mínimo de visitantes. Agora, se for o ponto máximo, a gente vai ter o máximo de visitantes nesse ponto crítico aqui. Nesse caso, gente, é fácil a gente perceber que o t igual a 25 graus Celsius é um ponto de máximo, porque a nossa função é uma parábola com concavidade para baixo. Toda parábola com concavidade para baixo ou para cima vai ter só um ponto crítico. Quando a concavidade é para baixo, esse ponto crítico é o máximo, e quando é para cima, esse ponto crítico é o mínimo. Então, aqui no caso, como nossa concavidade é para baixo, o único ponto crítico que a gente tem necessariamente vai ser o ponto de máximo dessa parábola, tá bom? Então, quando a gente tem função do segundo grau, é muito mais simples analisar o ponto de mínimo e de máximo, né? Mas nessa aula, a gente vai ver alguns exemplos de quando a gente tem que otimizar as funções e que a gente vai ter que fazer a análise bonitinho de ponto de máximo e mínimo. Então, nesse caso aqui, a temperatura que traz o maior número possível de visitantes é T igual a 25 graus Celsius. Se a temperatura for maior que isso, vai vir menos visitantes, vai estar muito calor para eles, né? E se for menor que isso, também vem menos visitantes, porque tá friozinho, eles não querem ir no parque. Então, nesse caso, a gente otimizou o número de visitantes de acordo com a temperatura. A gente viu qual temperatura que mais favorece o número de visitantes no parque. Então, otimizar, gente, é justamente isso. A gente quer encontrar a melhor solução para o nosso problema, o que mais vai favorecer a gente ali, seja um ponto de máximo em alguns ou de mínimo em outros. E no caso, a gente vai usar aqueles conceitos de derivada, de máximo e mínimo, para a gente conseguir otimizar algumas funções. Então, vamos lá fazer alguns exemplos, alguns casos clássicos? Ó, o primeiro exemplo que a gente vai ver aqui é bem clássico, cai em bastante prova, e é o seguinte. Você tem 1000 metros de cerca e quer cercar um terreno retangular. Qual é a área máxima que você vai conseguir cercar e qual deve ser a altura e a largura da área cercada? Gente, então vamos entender melhor o que está acontecendo aqui.
você tem 1000 metros de cerca. Você comprou a cerca assim, esticadinha, e ela tem um total de 1000 metros, daqui até aqui. E aí você comprou essa cerca e você quer cercar um terreno retangular. Só que você quer cercar a maior área possível. Você quer que essa cerca forme a maior área de todas possível com 1000 metros. Como que a gente sabe qual tem que ser a altura e a largura do terreno que você vai cercar para a área ser a maior possível? A gente vai ter que encontrar uma função que defina a área e aí a gente vai otimizar essa função, encontrar o valor máximo dela, vendo qual vai ser ali a altura e a largura para esse valor máximo da área. Então vamos ver como que a gente vai fazer isso? Gente, na maior parte dos problemas de otimização, antes de a gente otimizar a função propriamente dita, a gente vai ter que encontrar a função. E para isso a gente vai usar conhecimentos de geometria analítica. Aqui no caso, como a gente está falando de retângulos, então primeiramente vamos desenhar nosso retângulo aqui, né? A gente tem o terreno que você quer cercar e ele vai ter uma largura x e uma altura y, certo? Agora, vamos usar os nossos conhecimentos aqui de geometria para a gente conseguir encontrar uma função que defina a área desse retângulo em função de apenas uma variável, ou x ou y. Bom, a primeira coisa, que é o básico que a gente tem aqui, é a área do retângulo, né? A gente tem que a área vai ser x vezes y. Só que a gente não consegue otimizar isso aqui porque a gente tem duas variáveis, o x e o y. Então, a gente vai ter que escrever ou x em função de y ou y em função de x. E para isso, a gente vai usar essa informação aqui, ó, que a gente tem 1000 metros de cerca. O que é exatamente esse 1000 metros de cerca? É a soma disso aqui com isso e isso. Somando os 4 lados do nosso terreno, tem que dar 1000 metros, porque você só tem 1000 metros de cerca. Você não vai usar menos nem mais do que isso. Então, a gente pode falar o seguinte, ó, aqui vale x e aqui vale y, né? Então, x mais y é igual a 1000 metros, certo? É o perímetro aqui do nosso retângulo. Então, a gente tem que 2x mais 2y é igual a 1000. Colocando 2 em evidência aqui do lado esquerdo, a gente tem 2 vezes x mais y igual a 1000. Então, x mais y igual a 1000 dividido por 2, que é 500. Então, a gente pode falar que x é igual a 500 menos y. Então, aqui, gente, a gente escreveu x em função de y. E a gente pode substituir isso aqui na fórmula da área, para aí a gente ficar apenas com uma variável. Então, ó, a gente pode falar que a nossa área vai ser o x, sendo que o x é 500 menos y, vezes y. Então, agora, a área do nosso terreno está em função apenas de y. E a gente vai encontrar qual é o valor de y que faz a área ser o maior possível. Então, fazendo a distributiva aqui, só para a gente ter nossa função, a gente tem que a área em função da altura do terreno, que é o y, vai ser 500y menos y ao quadrado. Agora, é só a gente otimizar isso aqui. Então, ó, gente, a gente já fez o primeiro passo de um problema de otimização, que é encontrar a função que a gente vai ter que otimizar. E no caso, a gente usou a fórmula da área, que é o x vezes o y, e a gente também usou a informação que ele deu sobre o perímetro do retângulo, que é 1000 metros. Então, somando as duas larguras e as duas alturas, isso tinha que ser igual a 1000. E aí, usando essas duas informações, a gente conseguiu chegar na nossa função. Agora, a gente vai fazer aquilo que a gente fez nas aulas anteriores, de encontrar o máximo dessa função, já que a gente quer a nossa área máxima, né? Então, vamos lá. Ó, gente, então o primeiro passo aqui é derivar a nossa função, né? A gente quer encontrar o a' de y. Então, a gente vai derivar essa função aqui. Bom, o primeiro termo, 500y, então a derivada é 500, né? E o segundo termo, y ao quadrado, a gente sabe que a derivada é 2y. Então, a derivada do nosso a de y é menos 2y mais 500. Agora, o segundo passo. O segundo passo é encontrar os pontos críticos da nossa função. Para isso, a gente vai igualar a nossa derivada a zero. Então, menos 2y mais 500 igual a zero. Então, 2y igual a 500 e, portanto, y igual a 250 metros.
Então, a gente só tem um ponto crítico na nossa função, que é o y igual a 250. Agora, a gente vai ter que ver se isso aqui realmente é um ponto de máximo da nossa função, ou se ele não condiz com o que a gente quer aqui no caso, que é a área máxima, né? Para isso, a gente vai usar a mesma coisa que a gente fez lá no começo da aula. Aqui no caso, o a de y é uma função do segundo grau, né? Uma função quadrática, com a concavidade para baixo, porque o número que multiplica o y ao quadrado é negativo, menos 1, né? Então, a concavidade é para baixo e, portanto, a gente só tem um ponto crítico, que é o ponto de máximo da nossa função. Como a gente só encontrou um ponto crítico aqui, claramente ele vai ser o máximo, gente. Ele vai ser o y que garante a área máxima do nosso terreno. Portanto, realmente, o y vai ser um máximo global da nossa função. Como ela é uma parábola com concavidade para baixo, esse único ponto crítico que a gente encontra é o ponto de máximo global, é o ponto onde nossa área vai ser a maior possível. Então, na nossa área máxima, a altura do nosso terreno tem que ter 250 metros. E qual tem que ser a largura? A gente encontrou o y, mas a gente ainda não encontrou o x. Bom, o x, pelo que a gente viu aqui nessa relação, ele é 500 menos y. Então, x igual 500 menos y, x igual 500, aí substituindo o y, 500 menos 250, e, portanto, fazendo essa subtração, o x vai ser igual a 250 metros. Olha só que coisa, gente. O nosso x e o nosso y são iguais. Os dois valem 250 metros. Então, o nosso terreno vai ser quadrado. Ele tem os lados iguais, 250 aqui e 250 aqui. Então, se você quer que o terreno que você vai cercar seja o maior possível, tenha a área o máximo possível, assim, com 1.000 metros de cerca, então você tem que cercar 250 metros de largura e 250 metros de altura, que aí a área vai ser a maior possível. Então, gente, só para a gente se situar, com 1.000 metros de cerca, você poderia cercar vários terrenos possíveis, assim, várias larguras, várias alturas, só que a que vai ter a maior área vai ser essa aqui, que tem a área máxima. Então, aqui, por exemplo, com 1.000 metros de cerca, você poderia cercar um terreno com 400 metros de altura e 100 metros de largura. Se você somar tudo aqui, também dá 1.000 metros. Só que a área não seria tão grande quanto a área desse caso aqui, quando o terreno é quadrado. Tá, agora a pergunta crucial. Qual é o valor máximo da área, então? Qual é a área que a gente consegue cercar com a maior área possível, fazendo esse quadrado de lados 250? Bom, a área vai ser 250 vezes 250. A gente sabe que a área de um quadrado é lado vezes lado, né? Então, fazendo essa continha aqui de multiplicação, a gente encontra que a área máxima é 62.500 metros quadrados. É a maior área que a gente consegue cercar com 1.000 metros de cerca. Gente, agora vamos ver esse exercício aqui. Ele é um caso clássico, cai em vários formatos diferentes nas provas, só que aqui no caso a gente vai usar uma praia com um barquinho para demonstrar esse tipo de exercício. Ele fala o seguinte: você está na areia da praia a 4 quilômetros de uma bandeira vermelha. Então aqui está você, a bandeira, e você está a 4 quilômetros dessa bandeira. Você está a essa distância dela, e aí você quer chegar até esse barco aqui, que está a 3 quilômetros da praia. Então, no caso, a 3 quilômetros da areia. Então, aqui está a areia, aí começa o mar, e depois de 3 quilômetros, lá no fundo, está o barquinho, né? E o que acontece aqui é que você quer chegar até o barquinho da forma mais rápida possível. E no caso ele fala que você corre a 5 km por hora e nada a 2 km por hora. E aí a gente quer saber qual é o caminho que vai te levar até o barco de forma mais rápida, ou seja, com o menor tempo possível. Então, ó, gente, você tem várias possibilidades de chegar até o barquinho. Você pode ou só ir nadando aqui na diagonal, ou você anda um pouco e depois começa a nadar, ou então você anda tudo isso e começa a nadar a partir daqui. Tem várias possibilidades, né? E você quer saber qual delas vai te levar até lá da forma mais rápida, porque em alguma você pode levar, sei lá, 10 horas, enquanto em outra você vai levar muito menos tempo do que isso. Então, no caso aqui, a gente tem que ver qual é a forma mais rápida de você chegar até o barco, tendo em vista a velocidade que você corre e que você nada, tá bom?
Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui, como em qualquer problema de otimização, é encontrar a função que a gente vai querer otimizar. Então, no caso, a gente quer encontrar uma função que determine o tempo em função de alguma variável, e aí a gente vai otimizar essa função encontrando o mínimo dela, que aí a gente vai encontrar o tempo mínimo, certo? Gente, para começar, vamos enxergar isso aqui que a gente tem de uma forma geométrica, para aí a gente conseguir usar nossos conhecimentos de geometria para encontrar nossa função. O que a gente vai fazer aqui é primeiro adotar o caminho que você vai correndo e a gente vai chamar esse caminho de C. Então, pode ser que ele seja 0, pode ser que ele seja 4 km, 3 km, 2. A gente ainda não sabe qual é o que vai ser mais otimizado. Mas vamos adotar aqui o quanto você vai correr e vamos chamar de C. Aí, o que sobrar dos 4 km em relação a C, vamos chamar de uma nova variável x, tá bom? Então, no total, os 4 km é o x mais o c, o quanto você corre e o quanto sobra do que você deixou de correr. Aí, gente, vamos supor que você correu até aqui e a partir daqui você vai nadando aqui na diagonal. O quanto você vai nadar até o barquinho, então a distância que você nada, vamos chamar de n, tá bom? Então, a gente já consegue aqui enxergar de uma forma mais ou menos geométrica o que a gente tem, só que agora a gente precisa encontrar as fórmulas que definem esse desenho. Bom, gente, de cara aqui, a relação entre x e c, a gente já consegue perceber que c é igual a 4 menos x, não é? Porque o c é a distância total, que são os 4 km, menos aquilo que sobrou, aquilo que você deixou de correr. Então, o tanto que você corre é essa distância total menos essa aqui, beleza? Então, a gente já tem uma relação entre c e x aqui. Agora, vamos tentar, então, encontrar uma relação entre n e x. Se a gente for analisar aqui, a gente tem um triângulo retângulo com n, não é? Ó, aqui onde está a bandeira, a gente tem um ângulo de 90 graus. E aí, a distância até o barco, 3 km, a distância até onde você parou de correr é o x, e o valor da hipotenusa é a distância que você vai nadar, que é o n, certo? Então, através de Pitágoras, a gente consegue encontrar uma relação entre n e x. A distância que você vai nadar ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, n ao quadrado igual a x ao quadrado mais 9. Então, n é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 9. Então, a gente encontrou uma relação entre c e x e entre n e x. Vamos deixar isso aqui guardadinho e vamos pensar como que tem que ser a nossa função que a gente vai otimizar. Como a gente quer encontrar o menor tempo possível para você chegar até o barquinho, a nossa função vai ser o tempo, né? O tempo total até chegar no barquinho. Esse tempo total vai ser o tempo que você leva correndo mais o tempo que você leva nadando. Então, quanto você vai correr mais o quanto você vai nadar, vai determinar ali o tempo total que você leva para chegar até o barco. Tá, mas como a gente encontra o tempo correndo e o tempo nadando? A gente vai usar aquela clássica fórmula de velocidade média, gente. A gente sabe que a velocidade média é o espaço percorrido sobre o tempo. Isolando o tempo e passando a velocidade aqui para o lado direito, a gente tem que o tempo vai ser o espaço percorrido sobre a velocidade. Então, a gente vai usar essa formulazinha de tempo para encontrar o tempo correndo e o tempo nadando, já que a gente tem a velocidade aqui dada no enunciado, né? Então, o tempo total vai ser o tempo correndo, que é o quanto você corre sobre a velocidade correndo, que é 5 km por hora, mais o tempo nadando. O tempo nadando é o quanto você nada sobre sua velocidade nadando, que é 2. O valor de C e de N a gente já tem, a gente encontrou aqui do lado esquerdo. Então, o tempo total que você leva para chegar até o barquinho vai ser 4 menos x sobre 5, então c sobre 5, né? Mais raiz de x ao quadrado mais 9 sobre 2. Então, essa aqui é a fórmula, a função que a gente vai otimizar, tá bom? A gente quer encontrar o valor mínimo dessa função, que vai dar pra gente qual é o tempo, o menor tempo ali que a gente demora para chegar no barquinho. Para facilitar nossa vida, vamos fazer o MMC aqui para a gente conseguir somar as duas frações. Então, a gente tem que o tempo vai ser o MMC entre 5 e 2 é 10.
Aí a gente faz aquilo de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 4 menos x fica 2 vezes 4 menos x. Agora aqui na segunda fração, 10 dividido por 2 é 5. Então, fica 5 vezes o de cima, 5 vezes raiz de x ao quadrado mais 9. Então, aqui a gente só fez o MMC para a gente conseguir escrever nossa função de outra forma. Então, gente, a função do tempo vai ser 1 sobre 10, colocando um décimo em evidência, vezes. Aí, fazendo a distributiva aqui, a gente tem 8 menos 2x mais 5 raiz de x ao quadrado mais 9. Então, essa aqui é a função que define o tempo que você demora para chegar até o barquinho. E aí, a gente quer encontrar o valor mínimo dessa função, tá bom? Então, vamos lá usar as técnicas de derivação. Então, nosso segundo passo aqui nos problemas de otimização é derivar a nossa função. Então, a gente vai derivar essa função aqui em relação a x, tá bom? Então, o t' de x vai ser 1/10, como é uma constante, vai permanecer aqui multiplicando. Aí, dentro do parênteses, vamos derivar termo a termo. A derivada de 8 é 0, porque é uma constante. A derivada de menos 2x é menos 2, porque é uma constante multiplicando x, a derivada fica a própria constante. E aqui, a derivada de 5 raiz de x ao quadrado mais 9, a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Então, 5, que é constante, permanece aqui multiplicando, e a regra da cadeia fala que a derivada disso aqui vai ser a derivada do de dentro vezes a derivada do de fora. Então, a gente deriva x ao quadrado mais 9 normal, a derivada de x ao quadrado mais 9 é 2x, né? E multiplica pela derivada da raiz de x ao quadrado mais 9. A derivada da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, a derivada do de fora aqui vai ser 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado mais 9. Beleza, gente? Aí, aqui a gente consegue cortar o 2 de cima com 2 de baixo. E, por fim, a gente tem que nossa derivada t' de x vai ser 1/10 vezes menos 2 mais 5x sobre raiz de x ao quadrado mais 9. Essa aqui é a nossa derivada, certo? Agora que a gente já tem a derivada da nossa função, o próximo passo para a gente encontrar o mínimo da função é encontrar os pontos críticos dela. Para isso, a gente vai fazer a nossa derivada ser igual a zero, encontrar quais são os valores de x que zeram a derivada. Então, a gente faz 1/10 vezes menos 2 mais 5x sobre raiz de x ao quadrado mais 9 igual a zero. Gente, como esse 1/10 que é constante, a gente pode desconsiderar ele e igualar só a parte do parênteses a zero, tá bom? Então, a gente vai ter menos 2 mais 5x sobre raiz de x ao quadrado mais 9 igual a zero. Então, 5x sobre raiz de x ao quadrado mais 9 igual a 2. Aí, a gente pode elevar os dois lados ao quadrado para a gente sumir com essa raiz. Então, vai ficar o quadrado do numerador, fica 25x ao quadrado, e o quadrado do denominador, como é uma raiz, fica só o que tem dentro da raiz, x ao quadrado mais 9. E aqui, 2 ao quadrado igual a 4. Então, isso aqui vai ficar 25x ao quadrado, e passando o denominador para o outro lado, multiplicando tudo por 4, fica 4x ao quadrado, mais 4 vezes 9, que é 36. Aí, passando esse 4x ao quadrado para esse lado, a gente tem 25x ao quadrado menos 4x ao quadrado igual a 36. Então, 21x ao quadrado igual a 36. Passando 21 para o outro lado, dividindo, x ao quadrado igual a 36 sobre 21. Aí, aqui a gente consegue dividir por 3 em cima e embaixo, né? E fica 12 sobre 7. Então, x ao quadrado igual a 12 sobre 7 e, portanto, x igual a raiz quadrada de 12 sétimos. A gente poderia colocar mais ou menos, só que no caso, como o x é uma medida de distância, se a gente for ver aqui, o x é a distância daqui até onde você parou de correr, a gente não considera valores negativos de x. Então, esse é o único valor de x que a gente leva em conta aqui.
Então, gente, esse x igual a raiz quadrada de 12 sobre 7, isso dá mais ou menos 1,31 quilômetros, e esse é o único ponto crítico que a gente tem na nossa função. Então, é o único ponto que a gente pode analisar para ver se é o mínimo ali, tá bom? Então, quais são os próximos passos? A gente ainda não pode garantir que essa é a distância ali do x e que pronto, acabou, vai ser o menor tempo possível. A gente tem que analisar que realmente ele é o mínimo ali da nossa função e analisar também os extremos do nosso domínio. Então, vamos lá, uma coisa de cada vez. Gente, então para verificar se o nosso ponto raiz de 12 sobre 7 é um ponto de mínimo, a gente vai usar o teste da primeira derivada. Esse teste da primeira derivada é basicamente a gente substituir valores menores que raiz de 12 sobre 7 e depois valores maiores que raiz de 12 sobre 7 na nossa derivada e ver se isso dá valores positivos ou negativos. Se aqui dá positivo e aqui dá negativo, quer dizer que o raiz de 12 sobre 7 é um valor de máximo. Agora, se aqui dá negativo e aqui dá positivo, quer dizer que o raiz de 12 sobre 7 é um valor de mínimo. Então, gente, substituindo x igual a 1 na nossa derivada, isso aqui é um valor menor que o nosso ponto crítico, né? E fazendo essa expressão aqui, gente, a gente vai encontrar um valor negativo. Isso vai dar mais ou menos menos 0,04, alguma coisa próxima disso. Então, a gente já tem que, para valores menores do que o nosso ponto crítico, a derivada deu negativa. Agora, vamos ver para valores maiores que o nosso ponto crítico, substituindo x igual a 2 na nossa primeira derivada. Gente, substituindo x igual a 2 na nossa primeira derivada, a gente encontra um valor positivo, resolvendo essa expressãozinha aqui. Ó, lembrando que a gente pegou 1 e 2, porque 1 é um valor menor que 1,31 e 2 é um valor maior. Então, a gente escolheu esses valores, mas você poderia escolher também, por exemplo, 0, menos 1 aqui poderia ser 2,5, 3, 5, qualquer valor que fosse maior que o ponto crítico. Então, gente, aqui a gente chegou à conclusão de que quando a gente pega valores menores que o ponto crítico, a primeira derivada é negativa, e para valores maiores, ela é positiva. Portanto, o x igual a raiz de 12 sobre 7 é um ponto de mínimo, usando o teste da primeira derivada. Agora, a gente precisa saber se ele é um mínimo local ou um mínimo global. E para isso, a gente vai seguir o último passo aqui, que é testar os extremos da nossa função. Para a gente testar os extremos, a gente precisa encontrar o domínio da função t de x. Então, vamos lá atrás. A gente tem aqui o nosso t de x, que é 1/10 vezes 8 menos 2x, mais 5 vezes raiz de x ao quadrado mais 9. O que a gente precisa fazer, gente, é encontrar o domínio dessa função, quais os valores de x que estão definidos para essa função. E para isso, a gente tem que lembrar quem é o x, quem a gente definiu como x. O x é essa distância aqui, que é onde você não correu. Então, é uma distância que está na areia, é a distância onde você parou de correr até chegar na bandeira. Então, a primeira coisa que a gente sabe sobre esse domínio é que ele não inclui valores negativos. Então, ele vai começar no zero. Porque não faz sentido falar, por exemplo, que esse x é menos 2 km, né, gente? Distância é sempre positiva. Então, aqui começa no zero. E até onde vai? A gente tem que levar em conta que esse x é uma distância aqui em relação à bandeira e onde você está. E essa distância vale 4 km, então não faria sentido o x ser maior que isso, né? Já que o x é onde você para de correr, você não está correndo para lá, você está correndo para a esquerda. Então, o x só pode ser no máximo 4 km, que é considerando a hipótese de você apenas nadar. Então, ó, se o x for zero, quer dizer que você correu os 4 quilômetros e depois nadou aqui. Agora, se o x for 4, quer dizer que você não correu nada. O x é tudo isso e você só nadou. Então, essas são as duas hipóteses de extremos aqui do nosso domínio. E o que a gente vai ter que fazer para saber se o ponto crítico que a gente encontrou é o mínimo global é testar o limite da nossa função nos extremos do domínio. Então, a gente vai fazer o limite da função quando x tende a 0 e o limite da função quando x tende a 4. Bom, então, primeiro calculando o limite da nossa função quando x tende a 0. É só a gente substituir o x por 0 aqui, né? Não vai dar problema na nossa função, não vai dar indeterminação. Fazendo isso aqui, a gente vai ter 23 sobre 10, que dá 2,3. Então, 2 horas, 3.
Então, quando x tende a 0, a gente demora 2 horas, 3, para chegar até o barco. Agora, vamos fazer o limite quando x tende a 4. Então, fazendo o limite aqui da nossa função t, quando x tende a 4, é só substituir o x por 4 também, né? E a gente vai encontrar 25 sobre 10, que é 2 horas e meia. Então, se o x aqui for 4, que é a hipótese quando você só nada, você demora 2 horas e meia. Agora, o que a gente vai fazer para ver se esse raiz de 12 sobre 7 é menor do que nos nossos extremos, é calcular quanto vale nossa função para esse valor de x, tá bom? Então, vamos usar aqui aproximadamente 1,31. Então, t quando x é 1,31. Isso vai ser 1/10 vezes 8 menos 2 vezes 1,31, mais 5 raiz de 1,31 ao quadrado, mais 9. Então, aplicando o x igual a 1,31 na nossa fórmula. E aí, fazendo essa continha aqui, gente, a gente vai encontrar que o tempo, quando x é 1,31, vale 2 horas, 17. E olha só, deu menor do que os valores nos extremos. Então, realmente, o x igual 1,31 km é um ponto de mínimo global ali na nossa função do tempo. Então, é o menor valor de tempo que a gente vai ter. Esse x dá pra gente o menor tempo possível até chegar no barco. E pra gente chegar nessa conclusão, primeiro a gente derivou a função, encontramos esse ponto crítico, que é 1,31, e aí, a partir disso, a gente teve que provar que ele era um ponto de mínimo, comparando também com os extremos do nosso domínio, que era de 0 até 4. Então, gente, de fato, x igual a 1,31 dá pra gente o menor tempo até chegar no barco. Mas agora a gente tem que encontrar quanto tempo você corre e quanto tempo você nada, tendo esse valor de x. E aí, é só substituir nessas relações aqui que a gente encontrou. O tempo que você corre vai ser 4 menos 1,31, que dá 2,69 quilômetros. E o tempo que você nada vai ser a raiz quadrada de 1,31 ao quadrado, mais 9. E isso dá 3,27 quilômetros. Então, para você chegar no barco da forma mais rápida possível, você vai ter que correr 2,69 quilômetros e depois nadar 3,27 quilômetros. E essa é a forma mais rápida de você chegar lá. Então, ó, gente, aqui está o gráfico da nossa função tempo para x entre 0 e 4. E pode ver que realmente o ponto que a gente encontrou de mínimo é o menor aqui graficamente vendo, né, visualizando. E ele é bem menor também do que os extremos aqui, quando você só corre ou quando você só nada. Então, a gente encontrou o ponto ideal, o ponto otimizado, para você gastar o menor tempo possível até chegar no barco. Para qualquer outra distância de x, de c e de n, você iria gastar mais tempo, tá bom? Então, esse aqui é o menor tempo possível, sim, que vai fazer você chegar no barco da forma mais rápida. Gente, agora vamos fazer esse exercício aqui, que fala o seguinte. Determine o ponto sob a função f de x igual a 4x mais 3, que está mais próxima da origem. Então, no caso, a gente tem essa função aqui traçada em vermelho, é uma reta crescente, né? E a gente quer encontrar qual é o ponto dessa reta que tem a menor distância até a origem. Então, cada ponto aqui vai ter uma distância em linha reta até a origem, né? E a gente quer saber qual é a menor dessas distâncias. Então, vendo aqui visualmente pelo gráfico, a gente consegue saber que está por aqui, né? Olhando assim visualmente, só que a gente quer encontrar algebricamente qual é exatamente esse ponto que vai ter a menor distância até a origem, tá bom? Para isso, o primeiro passo aqui é encontrar uma função que determine a distância do ponto até a origem em função de alguma variável. Para isso, a gente vai usar nossos conhecimentos de geometria analítica, lá de distância entre pontos, que fala o seguinte, que a distância entre dois pontos, vamos chamar de ponto P e ponto Q, vai ser a raiz quadrada do x de P menos x de Q ao quadrado, menos y de P menos y de Q ao quadrado. E aí, aplicando os nossos valores nessa formulazinha, a gente consegue encontrar uma expressão. Então, vamos chamar o ponto que a gente quer encontrar de ponto D, e aí a gente vai ter o x de D e o y de D, certo? Vai determinar o ponto dessa reta que vai estar mais próximo da origem.
Então, a distância entre o ponto D e a origem vai ser raiz quadrada do x de D menos o x da origem, que é 0, ao quadrado. Ó, gente, aqui é mais, tá bom? Desculpa. O y de D menos o y da origem, que é 0, ao quadrado. Então, a nossa fórmula vai ser D igual raiz do x de D ao quadrado mais y de D ao quadrado. Só que a gente tem nossa distância em função de duas variáveis aqui, e a gente quer só de uma para a gente conseguir otimizar nossa função. Então, a gente vai ter que escrever ou x em função de y ou y em função de x. Então, aqui, gente, a gente sabe que nossa função é 4x mais 3, e que esse d é um ponto da nossa função. Então, com certeza, o y de d vai obedecer o 4x mais 3. Vai ser 4 vezes x de d mais 3. Então, a gente pode escrever essa relação, ó. Y de d igual 4 vezes x de d mais 3. Então, vamos substituir isso aqui na nossa fórmula. D igual raiz do x de d ao quadrado mais 4x de d mais 3 ao quadrado. Agora sim, a gente tem a fórmula da nossa distância escrita como a função de apenas uma variável. Aí a gente pode expandir isso aqui usando produtos notáveis, e aí nossa fórmula fica assim. O x ao quadrado, ó, vou abreviar para x e y, tá bom, gente? X ao quadrado mais o quadrado do primeiro, então 16x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 4x vezes 3, então dá 24x, mais o quadrado do segundo, então, mais 9. E, por fim, a gente encontra que o d de x é raiz de 17x ao quadrado, mais 24x, mais 9. Então, essa aqui é a fórmula que a gente quer otimizar, encontrando o menor valor de d. Então, a gente quer encontrar o mínimo do d de x, que vai ser quem vai dar a menor distância possível aqui, tá bom? Então, o nosso segundo passo é derivar a nossa função, gente. A gente tem que o d é raiz de 17x ao quadrado mais 24x mais 9. Vamos encontrar a derivada disso usando regra da cadeia, a derivada do de dentro vezes a derivada do de fora. Então, a gente vai ficar com isso aqui, ó. O d' de x vai ser 34x mais 24, que é a derivada do de dentro, vezes 1 sobre 2 vezes raiz de 17x ao quadrado mais 24x mais 9. Isso aqui é a derivada do de fora. Dividindo por 2 em cima e embaixo, a gente encontra que nossa derivada vai ser 17x mais 12, que é isso aqui dividido por 2, né? Sobre a raiz de 17x ao quadrado mais 24x mais 9. Então, essa aqui é a derivada da nossa função. E agora a gente vai para o terceiro passo, que é encontrar os nossos pontos críticos. Então, para encontrar os pontos críticos, a gente iguala a nossa primeira derivada a zero. Então, a gente vai ter 17x mais 12 sobre raiz de 17x ao quadrado mais 24x mais 9 igual a zero. Passando o denominador para o outro lado, ele vai zerar e a gente fica só com 17x mais 12 igual a zero e x igual a menos 12 sobre 17. Isso aqui dá mais ou menos 0,7, tá bom? Então, nossa função tem apenas um ponto crítico, mas como ela é uma função que não é quadrática, igual lá nos primeiros exemplos dessa aula, a gente vai ter que fazer aquela prova para ver se ela realmente é um ponto de mínimo da função d, tá bom? Se esse valor de x realmente garante um ponto de mínimo global aqui na nossa função d de x. Então, tá bom, gente, a gente só tem um ponto crítico aqui na nossa função, só que a gente tem mais 2 passos pela frente. Primeiro, a gente vai ter que garantir que ele é um ponto de mínimo, e para isso a gente pode usar o teste da primeira derivada ou o teste da segunda derivada. Então, vamos usar o teste da primeira derivada aqui, tá bom, gente? A gente vai substituir valores menores do que menos 0,7 e valores maiores do que menos 0,7 e ver se nessas circunstâncias a nossa primeira derivada é positiva ou negativa. E aí, com base nisso, a gente consegue saber se esse ponto crítico aqui é um ponto de mínimo ou de máximo.
Então, primeiro, vamos fazer o teste para valores maiores do que o nosso ponto crítico. Então, vamos substituir menos 0,5 na nossa primeira derivada e ver se isso vai resultar em um valor positivo ou negativo, tá bom? Então, a gente vai ter 17 vezes menos meio mais 12, tudo isso sobre raiz quadrada de 17 vezes menos meio ao quadrado, mais 24 vezes menos meio, mais 9. Gente, se você for parar para analisar, essa parte aqui do nosso denominador da derivada, ela nunca é negativa. Se você for calcular o delta dessa função, ele dá um delta negativo, então a gente não tem raízes. E a função tem concavidade para cima, porque o número que multiplica o x ao quadrado é positivo. Então, ela é uma função nesse estilo, ó. Ela está flutuando acima do eixo x. Então, ela é sempre positiva, ela só pega os valores positivos de y. Então, a gente não vai se importar muito com quanto vai dar aqui no denominador, tá bom? Porque sempre vai dar positivo. Se você fizer essa continha aqui, pode ter certeza que vai dar positivo. Agora, quando a gente faz aqui no numerador, isso aqui vai dar positivo. 17 vezes menos meio mais 12 é um valor maior que zero. Portanto, a primeira derivada, calculada em menos 0,5, deu um valor positivo. Então, calculado em um valor maior que menos 0,7, deu positivo. Agora, vamos substituir um valor menor que menos 0,7 na nossa primeira derivada. Então, substituindo menos 1, por exemplo, aqui a gente vai ter menos 17 mais 12, que dá menos 5. O número negativo sobre o número positivo vai dar negativo. Então, quando a gente substitui menos 1 na nossa primeira derivada, isso dá negativo. Então, gente, de acordo com o teste da derivada, como para valores maiores que menos 0,7 deu positivo e para valores menores que menos 0,7 deu negativo, então menos 0,7 é um ponto de mínimo da nossa função. Agora, a gente precisa garantir se é um mínimo local ou um mínimo global, para aí a gente realmente poder falar que aquela é a menor distância possível, e para isso a gente vai ter que encontrar qual é o domínio da nossa função d de x. Então, vamos dar uma olhada na função d de x, gente. Ela é a raiz de 17x ao quadrado mais 24x mais 9. Gente, calculando o delta disso aqui, como eu falei lá atrás, isso aqui dá um delta negativo em uma função com concavidade para cima. Então, essa função é sempre positiva. Não tem nenhum valor que vai fazer a raiz quadrada aqui dentro ser negativa. Tudo isso aqui é sempre positivo, certo, gente? Então, nosso domínio vai de menos infinito até mais infinito. Não tem nenhum valor de x que vai impedir ali de existir a função em determinado ponto. Então, a gente vai calcular o limite da nossa função quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito. O limite da função 17x ao quadrado mais 24x mais 9. Seguindo o que a gente viu lá em limites, quando x tende a infinito nisso aqui, nossa função vai para mais infinito. E quando x vai para menos infinito, nossa função também vai para mais infinito. Então, gente, os dois valores aqui divergiram. Com certeza deram maiores do que o valor da nossa função d quando x é igual a menos 0,7. Ou seja, como a gente testou nos extremos e vimos que os dois vão para mais infinito, não tem nenhum valor na nossa função que vá ter um ponto de mínimo além do menos 0,7, certo, gente? Portanto, realmente o d de menos 0,7 é o mínimo global da nossa função. Esse valor de x vai fazer a gente ter a menor distância possível até a origem. Então, só para ficar mais exato, vamos usar esse x igual a menos 12 sobre 17, tá bom? A menor distância possível vai ser em x igual a menos 12 sobre 17, que é mais ou menos 0,7, e o y, que corresponde a esse x na nossa função, vai ser 4 vezes x, então 4 vezes menos 12 sobre 17, mais 3. Isso aqui dá menos 48 sobre 17, mais 3, que dá mais ou menos 0,2. Então, aproximadamente ali, o ponto menos 0,7, 0,2 é o ponto que tem a menor distância até a origem. Então, um ponto mais ou menos aqui, né?
Gente, então aqui nessa curva azul, a gente tem a função da distância até a origem em função de x. Então, de acordo com o valor de x, a gente vê aqui que a distância vai diminuindo, chega no mínimo que a gente encontrou, que é quando x é igual a menos 0,7, e no caso, nesse valor de x, a distância vale 0,7, e depois, para qualquer outro valor de x maior que isso, ela vai aumentando infinitamente, né? Então, de fato, esse aqui é o mínimo da nossa função. Esse x igual a menos 0,7 garante a menor distância possível. E agora, olhando aqui para a nossa função, que é a reta 4x mais 3, a gente vê esse ponto aqui, que é o ponto menos 0,7, 0,2, né? E ele é o que tem a menor distância aqui até a origem. Ele tem uma distância menor do que aqui, menor do que aqui, menor do que aqui. É o ponto em cima dessa reta vermelha, que vai ter a menor distância em linha reta até aqui, no 0, 0, beleza? Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser mais exercícios de otimização, comenta aí embaixo que a gente faz mais, tá bom? E não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo. Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!